Se o Ministério Público de Londrina entrou com um recurso no Tribunal de Justiça do Paraná contra o município mais uma vez. É outra tentativa, mais uma, de revogar a decisão que autorizou a retomada de atividades como o comércio. Vamos falar ao vivo, então, com a Luciana Miyazaki, que ela tem mais informações para a gente. Ô, Lu, o Ministério Público de Londrina, pelo jeito, não está desistindo, não, né? Pois é, Cid. Na verdade, é um recurso do Ministério Público lá em Curitiba. Lembrando, não sei se vocês se lembram daquela história, então, antes da reabertura do comércio, houve aquela decisão do Tribunal de Justiça que não liberou. Depois, a desembargadora acabou voltando atrás na decisão e liberou o funcionamento do comércio, da indústria, da construção civil. E aí, posteriormente, teve um decreto municipal que liberou também os shoppings e galerias. O Ministério Público agora entrou com esse recurso, o Ministério Público lá de Curitiba, entrou com esse recurso no próprio Tribunal de Justiça, alegando, então, que o número de casos estaria aumentando muito em Londrina. Lembrando que em uma semana o número de casos confirmados mais do que dobrou. E aí o Ministério Público coloca também na justificativa que o município estaria deixando prevalecer interesses políticos e econômicos no lugar, então, da saúde da população. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos, então, Fabrício Sala, que é advogado da ACIL. Olá, bom dia. Então, doutor, o que exatamente o Ministério Público pede? É a revogação, então, de todos os decretos que permitiram o funcionamento desses serviços? Bom dia. Na verdade, o Ministério Público, através desse recurso denominado agravo interno, ele pede a revogação do decreto somente das atividades relacionadas ao comércio, aquelas não essenciais. Ou seja, farmácias, padarias, açougues, supermercados continuariam sendo permitido o seu funcionamento. Agora, o comércio em geral, aquele comércio de rua, de calçados, lojas e shopping centers, ele pede o fechamento, a revogação dessa liminar e o novo fechamento desses estabelecimentos. Como é que funciona isso agora? Existe um prazo? Esse recurso agora foi recepcionado pela desembargadora e ela abriu um prazo de 15 dias. Como os prazos para o município eles são em dobro, o município terá 30 dias para responder esse recurso, lembrando que esses dias são dias úteis. Então, ele tem 30 dias para responder esse recurso e, na sequência, a desembargadora vai levar esse processo, esse recurso, a julgamento pelos seus pares na Câmara, a qual ela integra no Tribunal de Justiça do Paraná. Nesse caso, a ACIL apenas acompanha esse processo ou ela participa de alguma forma? Nós tentamos ingressar nesse processo ainda em primeiro grau e essa decisão, houve uma decisão do juiz aqui em Londrina não autorizando a participação da ACIL. Mas a ACIL acompanha isso diariamente e muito perto, porque diretamente afeta os seus associados. E não só os seus associados, mas como a cidade de Londrina como um todo. Então, nós estamos atentos e acompanhando o desenrolar desse recurso e o julgamento desse recurso. Como é que o senhor analisa, então, esse recurso do Ministério Público? O recurso do Ministério Público era uma coisa esperada. Dentro do direito, é o recurso que cabia contra aquela decisão da desembargadora que havia autorizado a reabertura desses estabelecimentos comerciais. Vemos com naturalidade, com serenidade, e o fato de ter aumentado o número de casos aqui na cidade de Londrina tem diversos fatores. Aumentaram as testagens, o número de exames que estão sendo feitos. Obrigatoriamente, ele aumentaria o número de casos de Covid, mas uma questão que nós precisamos analisar e ficar muito atentos é a capacidade dos nossos hospitais em receber essas pessoas que estão contaminadas. Se houver algo que parece, até agora, as nossas instalações hospitalares estão muito bem servidas e não estão com a sua taxa de ocupação máxima, que represente um risco à população londrinense. A ACIL vê essa possibilidade de um novo fechamento do comércio agora? A ACIL acompanha isso atentamente. Isso vai depender do COESP e de uma decisão técnica tomada por eles. Se eles entenderem que é o caso de fechamento do comércio, a ACIL respeita todas as decisões que forem atribuídas a esse órgão responsável pelo gerenciamento dessa crise. Ainda há um prazo, o senhor mesmo disse, 15 dias aí para recurso do próprio município. E caso a Justiça, o Tribunal de Justiça determine o fechamento do comércio, o que deve acontecer?
Se houver uma revogação dessa liminar e uma retomada daquelas atividades, do fechamento dessas atividades, a CIL vai recomendar que se cumpra a ordem judicial. O que nós esperamos é só saber que quem tem a competência para deliberar sobre o fechamento, que está mais próximo dessa situação, é o próprio COESP, que é o órgão responsável por aferir a situação da saúde pública na cidade de Londrina. Então, se houver uma revogação por parte do Poder Judiciário, nós cumpriremos a decisão, mas aguardamos que o COESP aqui e a cidade tenha tranquilidade, as unidades hospitalares tenham uma taxa de ocupação muito baixa e que a gente possa sair com o menor número de óbitos possíveis, que as pessoas se recuperem e que todos continuem sua vida prontamente nesse período de pandemia tão grave que nós estamos enfrentando. Tá certo. Então, muito obrigado pelas informações. Pois é, nesse dia a gente volta para aquele dilema, né? Será que o judiciário pode interferir, então, no executivo? O município tem autonomia ou não para tomar esse tipo de decisão? Pois é, agora está nas mãos do Tribunal de Justiça mais uma vez. Mais uma vez que a gente espera esse capítulo, né? Essa novela interminável. Já tá difícil, tá? Tá difícil para o comércio se reerguer, tá difícil. Se fechar de novo, vai quebrar a cidade inteira. Tem que se cuidar com a saúde, isso é fato, né? E as medidas estão sendo tomadas. Agora também, pessoal, é muito fácil você estar tá no escritório, no ar-condicionado, ganhando 50, 60, 70, 80, 90, 100 mil por mês, decidir o futuro de uma cidade inteira. Decidir o futuro de um estado, de um país. Aí é fácil, né? Se você não tiver, se no seu bolso ali não sair sequer um centavo, agora quero ver você chegar no comerciante hoje e falar para ele, ó, fecha ou não fecha? Qual que vai ser não só o comerciante, principalmente a população no geral ali que precisa do comércio para sobreviver. Vamos aguardar, né? Vamos esperar o que vai acontecer na sequência.